Quais são os 5 erros mais cometidos pelas agências na hora de trabalhar com o Business Manager do cliente? Fala, dono de agência ou dona de agência, esse aqui é mais um Vem Comigo e eu vou te falar aqui quais são os 5 erros que a galera mais comete, que as agências mais cometem, né? Quando o assunto é Business Manager do cliente. Vamos lá. O primeiro erro mais comum de todos é criar o Business Manager para o seu cliente usando as contas da agência, né? O ideal é que o Business Manager pertença ao seu cliente e não à agência. Então, o cliente tem que ter o Business Manager dele, a agência tem que ter o Business Manager dela. Cada um com as suas coisas, cada um com seus ativos. Então, no BM da agência tem que ter os ativos da agência, né? A página da agência, a conta de anúncios da agência. E no BM do cliente tem que ter lá as coisas do cliente, né? A página, a conta de anúncio e todos os ativos dele, Pixel, conta de Instagram, WhatsApp, tudo mais, tá? Então, deixar tudo muito separado, né? Por quê? Muitas vezes a agência, até na boa vontade, né? Ou às vezes por preguiça do cliente, né? Ou às vezes o cliente não tem muita noção também de marketing digital, ele não sabe criar, ou ele não quer criar, tá com preguiça, etc. E a agência vai lá e faz tudo pro cara, né? E aí começa o problema, né? Depois ele percebe que aquilo não pertence, não é dele, né? Não é propriamente dele, é da agência, ou a agência, enfim, acaba misturando as coisas, reivindica as coisas no BM da agência e aí vira uma confusão danada. Então, a melhor forma de você trabalhar em parceria com um cliente é cada um tendo as suas coisas, tá? E aí você estipula uma relação de parceria entre as duas empresas, tá? Que é o que eu vou explicar nos próximos errinhos aqui. Segundo erro, que tem muito a ver com o primeiro, né? Muitas agências acabam, né, percebendo que o cliente não tem o BM, né, e a agência já tem o BM dela, e aí faz a cagada de fazer o quê? De pegar lá e reivindicar os ativos do cliente no BM da agência. Então entra lá no BM da agência e reivindica a página do cliente, né, como se aquela página fosse propriedade do BM da agência, né? Reivindica a conta de anúncio do cliente no BM da agência, tá? Cara, isso aí, assim, até dá para você contornar e etc, mas dá uma dor de cabeça tremenda, né? Principalmente na hora que o cliente quer encerrar com a agência, quer trocar de agência. Nossa, aí é uma dor de cabeça, é um parto, é horrível, tá? Não costuma ser uma boa experiência, então assim, sempre dê preferência para que o cliente tenha as coisas dele, a agência tenha as delas e no BM do cliente seja reivindicado, né, aquilo que pertence a ele, os ativos dele, né, conta de anúncio dele, né, a página dele, e aí fica tudo mais fácil, tá bom? Tanto no trabalho, durante o trabalho, no começo do trabalho e também no final, quando o cliente resolve deixar de ser parceiro da sua agência, tá bom? Então, organiza bonitinho, faz dessa forma que você não vai ter problemas e o seu cliente também não vai ter problemas. Terceiro erro, ser incluído como pessoa dentro do BM do seu cliente e não como parceiro. Esse aqui é super comum e muita gente comete esse erro. Ele não é bem um erro, tá? Porque assim, dá para trabalhar dessa maneira? Dá. Que maneira é essa que eu tô falando? O seu cliente entra lá no BM dele, clica lá nas configurações do negócio, entra lá em pessoas e sai adicionando todo mundo da sua agência, como se as pessoas da sua agência fossem funcionários dele e trabalhassem na empresa dele, tá? Dá para trabalhar assim? Funciona assim? Claro que funciona. As pessoas da sua agência conseguem mexer nas coisas do BM, mexer na página, mexer na conta de anúncio. Funciona normal, né? Tranquilo. Só que não é a melhor forma de se trabalhar. Qual é a melhor forma de se trabalhar? O cliente tem o BM dele, a agência tem o BM dela, certo? E aí o que acontece? O cliente entra no BM dele, nas configurações do negócio, e adiciona o BM da sua agência como sendo um BM parceiro do BM dele. E aí dá acesso para o seu BM, certo? Na página dele, na conta de anúncios dele, tá? E você, como administrador do BM da sua agência, você vai escalar lá do seu time, né? Das pessoas que trabalham na sua agência, quem vai mexer na página daquele cliente, quem vai mexer na conta daquele cliente, quem vai ter acesso no Pixel, quem vai ter acesso em qual ativo, cada uma das pessoas do seu time vai ter acesso. Então você faz essa gestão, né? E aí, por exemplo, um funcionário seu saiu da agência, né? Essa é uma coisa que o seu cliente, ele não precisa ficar se preocupando com isso. Ele não precisa ficar tirando alguém do BM, colocando o outro. Fulano saiu, parou de trabalhar com a gente, entrou ciclano no lugar. O seu cliente não precisa ficar lá removendo o fulano e colocando o ciclano no lugar, né? O ideal é que você se preocupe. O cliente ele não precisa saber quem é que está
trabalhando na conta dele, se é o fulano, se é a ciclana, se é o beltrano, né? Ele precisa saber que o trabalho está sendo executado e que resultado está gerando. Agora, quem, né, do seu time está trabalhando, não é um detalhe que é super válido e importante para ele acompanhar, tá? Então, se você trabalha com esse formato de parceiro, né, o seu BM parceiro do BM do cliente, o seu cliente não sabe quem é que está mexendo nas coisas dele, né? Você, que é o administrador do BM, você vai lá e vai colocar o seu funcionário fulano para mexer na coisa do cliente. E aí, sei lá, pintou um outro job, eu vou trocar aqui, vou pegar o fulano e vou botar ele nesse outro cliente e vou pegar a ciclana e botar nesse cliente aqui. Você faz essa manobra e o cliente não precisa ficar sabendo, tá? Isso se você tiver como parceiro, fica tudo muito simples e muito fácil de gerenciar. E, de novo, na hora que termina a parceria, fica muito simples. Teu cliente entra lá no BM dele e simplesmente remove o seu BM como parceiro. E aí, se tinha 15 funcionários seus mexendo nas coisas dele, ele vai dar um clique só e todo mundo perde acesso, tá? Em tudo. Perde acesso na página, na conta de anúncio, perde acesso em tudo. Então é muito simples para ele deixar de ser parceiro da sua agência, certo? Então é um caminho muito menos doloroso, né? Muito menos burocrático e saudável para todo mundo, tá? Saudável para sua agência, saudável para o cliente, todo mundo sai ganhando nessa história. Quarto erro muito comum: verificar o domínio do cliente no BM da sua agência. Isso aqui é clássico, né? Então, assim, a verificação do domínio ela só pode ser feita uma vez em um único BM. E aí tem muita agência que às vezes vai lá, até na boa vontade, mas às vezes por falta de noção mesmo, entra no BM dela e faz a validação, a verificação do domínio do cliente no BM dela, tá? Cara, não faça isso. Essa verificação ela tem que ser feita no BM do cliente, porque o domínio pertence ao cliente, não pertence à agência, né? Então, você precisa instruir o seu cliente a fazer esse processo ou ajudar ele, né? Combina lá um dia de fazer uma videoconferência, compartilha a tela, vai instruindo ele, ajuda ele a fazer esse processo, tá? Mas isso deve ser feito no BM dele e não no BM da agência, ok? Porque senão depois dá problema, é super complicado, principalmente quando acaba a parceria, tá bom? Então, coloca isso aí como sendo uma boa prática aí dentro da sua agência de sempre fazer a verificação de domínio direto no BM do cliente. Quinto erro muito comum: não fazer a configuração da maneira correta dos eventos e das conversões, tá? Então tem muita agência que às vezes passa batido, né, ou faz de qualquer jeito, ou não valida se está sendo mensurado da forma correta os eventos, se está disparando eventos, né, os eventos que precisam ser mensurados, se está contabilizando corretamente, se as conversões foram criadas dentro do Business Manager do cliente, tá? E se está usando a API de conversões do Facebook ou não, tá? Hoje em dia não dá para a gente confiar 100% na performance do pixel do Facebook, tá? E cada vez menos a gente deve confiar no pixel. Então por isso que é importante você ter a API de conversões funcionando bonitinha para você ter uma segunda... você tem uma retaguarda ali do pixel. Caso o pixel não esteja funcionando tão bem, a API de conversões, né, vai provavelmente suprir essa necessidade de medir os eventos, tá bom? Então, se você não sabe como configurar, né, a API de conversões, etc., eu vou deixar um link aqui na descrição de um outro vídeo onde a gente mostra lá como fazer, né, como utilizar a API de conversões dentro de um site WordPress, que pode te ajudar bastante, né, para fazer essa configuração, para fazer todo esse setup. Beleza? Bom, esses foram 5 erros mais comuns, né, dentro dos BMs aí dos clientes. Se você é uma agência, cara, não dá esse mole, né? Não cometa esses erros, né? Cria aí um guia de boas práticas dentro da sua agência, um checklist de coisas a fazer, mas o importante é que você sempre adote boas práticas aí que sejam saudáveis para a sua agência e para o cliente também, né? E lembra que, né, as parcerias entre clientes e agências, na maioria das vezes não são para sempre, né? Em algum momento elas vão chegar ao fim e que esse fim seja, né, o mais tranquilo possível para ambas as partes. Beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí. Se você tem algum outro erro que você já cometeu aí no BM do cliente, aproveita e comenta aqui embaixo, né, para ajudar a galera aqui também, que são outras agências, a não cometerem esse tipo de erro. E eu te espero no próximo episódio, então. Vou ficando por aqui. Até mais.